Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria. A minha saudação a você que está acompanhando nesse momento, pelas redes sociais e pelo canal dos melhores vídeos do YouTube. Este é o programa Bate-Papo, agora são 9 horas 9 minutos, horário de Brasília, 8 horas 9 minutos, horário local, para quem está acompanhando de outros estados. Eu peço desculpas a você que está acompanhando, que já era para a gente já ter começado, mas eu estava gravando mais um quadro do programa Momento Criança, que vai ao ar na próxima quarta-feira. Que a primeira parte estreia amanhã, se Deus quiser, né? Amanhã, né, que já está pronto, o Tigre de Judá já gravou a parte dele, Maria de Fátima já gravou a dela, então já está pronto e estreia amanhã. Eu estava gravando o da próxima quarta, passando essa na outra. Já estava gravando a segunda parte, o segundo programa, né? Momento Criança, que já está praticamente pronto. Então já estava gravando só a parte que faltava para a gente prosseguir. Bem, deixa eu só tomar um golinho d'água aqui, gente. Porque estava complicado a gente gravar, já viu? Bem, hoje, como eu disse nos anúncios, já preparando para esse programa, que já era para ter estreado, mas devido a problemas técnicos a gente não conseguiu gravar. Minha saudação mais uma vez a você que está acompanhando pelas redes sociais e pelo canal Os Melhores Vídeos no YouTube. Este programa Bate-Papo a gente vai refletir sobre diversos assuntos. E esse assunto de primeiro vai ser aquele assunto tradicional. E qual seria esse assunto tradicional? Educação dos filhos. Gente, é um assunto complicado, porque muitas famílias acabam jogando essa responsabilidade da educação dos filhos para professores, catequistas, e não é assim que o negócio funciona, gente. Vamos falar a verdade. A educação, a gente sabe, educação ela é importante porque sem educação, como é que você vai conseguir um trabalho? Como é que você vai conseguir casar? Como é que você vai conseguir viver? Porque para viver na sociedade é necessário que você tenha uma educação. Hoje em dia, até falar fluentemente é necessário, porque tudo requer de educação. É evidente, falar fluentemente é necessário que você tenha um estudo mais complexo, essas coisas. Mas na prática, ela é uma coisa que vem de berço. Infelizmente, muitos pais de família jogam essa responsabilidade para quem? Para o professor, para o catequista. Então, ou seja, esses profissionais acabam tendo uma responsabilidade que não está no currículo deles. Se pegar um currículo de um professor de escola, até mesmo de um catequista, que logicamente, para quem não sabe, o catequista é necessário, para ser catequista você precisa fazer um curso, que não é chegar assim, pronto, acabou. Que assim como os estudos numa escola comum se renovam, que nem o português mesmo, hoje em dia a língua portuguesa tá diferente. Se você reparar bem, já não tem mais ponto, vírgula. Como dizia minha professora, minha ex-professora, cagar em cima da língua portuguesa. E exatamente assim como a língua portuguesa mudou, dentro da igreja o conteúdo catequético muda também. Então tem modificações. Então tudo requer um estudo mais complexo. Mas voltando aqui, gente, uma coisa que tanto catequista, tanto professor não tem obrigação de passar é a educação dos filhos. Isso não é a responsabilidade deles. Mas antes de continuar o assunto, dividir aqui, saúdo a irmã, a você que está em casa, mais uma vez está entrando agora conosco. Agora são 9 horas 13 minutos do horário de Brasília. Então, gostaria de saudar a todos e a irmã também que entra conosco nesse momento. A gente, mais uma vez, eu peço desculpas a quem está em casa, que estava gravando mais um trecho do Momento Criança, ensinando sobre a oração do Pai Nosso dentro da Sagrada Escritura, onde que está, para quem não conhece, e a oração da Ave Maria também para aqueles que também não sabem, né, que estava na Sagrada Escritura, mas também está lá, que estava gravando para o próximo programa na próxima quarta-feira. Então, gostaria de saudar a irmã, né, e a todos que estão acompanhando.
Mas voltando ao conteúdo, como eu disse, o professor e o catequista não têm obrigação nenhuma de ensinar sobre educação, ou seja, da educação, porque isso aí vem do berço. E agora que a irmã está aqui, eu posso falar com mais abertura. Por quê? A irmã é uma profissional da educação, assim como eu acabei de citar. Ou seja, se você observar bem, ela pode falar isso com mais clareza. Ela não tem obrigação nenhuma de ensinar o por favor ou obrigado, porque isso aí, até onde eu sei, não está no currículo dela como de nenhum professor. Porque isso aí são coisas que você aprende em casa, com seu pai, com a sua mãe. Isso aí ela pode falar mais clareza, que ela é professora, ela lida com crianças, com adolescentes, e logicamente, eu não sei se ela faz isso, mas eu acredito que ela nunca deve ter feito isso, de ensinar essas coisinhas básicas que você aprende dentro de casa. Você ensina isso, irmão? Não, isso a gente não ensina, né, irmão? Em primeiro lugar, também cumprimentar todos que estão participando com a gente hoje, da nossa live aqui, do bate-papo. Então, irmão, ensinar essas coisas a gente não ensina. Isso é que o meu irmão falou, isso não cabe a um professor, não cabe a ninguém de fora ensinar, nem a um vizinho, nem a uma vizinha, nem ninguém. Quem ensina isso é pai e mãe, a educação vem de dentro de casa, desde que nasce, né? Exato. E é isso. Não é um professor que ensina. Se a gente é bom exemplo, se a gente está dando bom exemplo, se eles aprendem alguma coisa com a gente assim, sobre educação, aí sim a gente está. Pode ser uma contribuição, né, irmão? Mas Exato. se não, Que nem. é de pai e mãe. Exato. Porque assim, uma coisa que você Eu deve tô se com meu perguntar. cafezinho aqui, irmão. Uma, Eu fiz o cafezinho, tô aproveitando e tomando. uma coisa. Que o programa de papo também tem nesse sentido. Mas uma coisa que você deve, em É. casa deve estar se perguntando. Mas por que vocês estão tratando desse assunto? Por acaso vocês têm Uhum. filho? Pois bem, eu digo, eu não tenho. A irmã que eu saiba também não tem. Mas, como eu disse, ela é profissional, ela lida com crianças. A Maria de Fátima também é catequista, lida com crianças. Eu, quando fui acólito, já lidei com crianças. Então, por a gente lidar com crianças, a gente entende do assunto. Como eu disse, tem profissionais Uhum. especialistas no assunto, que são psicólogos, psiquiatras, que lidam mais Sim. profundamente, né, com crianças, pedagogos, Pedagogo, exato. é. Só que a gente, por lidar com crianças, eu já lidei, a irmã lida com crianças, a Maria de Fátima, você catequista, lida com crianças também, então a gente entende do assunto. Eu mesmo, quando fui acordo, lidei muito com crianças. Graças a Deus, nunca tive problemas com crianças sem educação. Criança bagunceira, isso aí não preciso nem dizer que isso aí eu tinha mesmo. Tinha dor de cabeça, porque afinal de contas, tinha a pressão que era a coordenação colocava em cima da gente, porque na missa a criança não pode fazer bagunça, tem que seguir nas regras. E ali que era o problema, né? Não Ô, tinha como. irmão, Então, é. Ô, irmão, tem mesmo, mas não é só a gente falando de educação assim, até uma pessoa assim que, assim, qualquer um de nós, percebem quando uma pessoa não tem educação, porque muitas falam, né? Muitas pessoas reclamam também, né? Quando não é, se tem educação. Nossa, muitas falam, nossa, mas que criança respondona, mal educada, qualquer pessoa fala isso, né? Qualquer pessoa vê e fala. Também domingo eu estava na missa, estava ajudando na acolhida aqui, na missa, e eu vi um casal, eles chegaram na missa, a menininha é pequenininha, acho que não tinha nenhum ano, irmão, não tinha hum, um ano, e hum, ela correndo pela igreja, foi hum, até lá na frente para perto do padre, hum, e os pais nem aí, deixa essas coisas que é meio chato, hum, né? Eu falei que tem que pegar a criança, ficar ali fora, né? hum, Segura o seu filho, mas não deixa ficar gritando na missa, porque atrapalha quem exato. tá lá, né? Para participar e para se concentrar. É porque realmente, gente, a questão, educação é uma coisa meio complicada, porque muita gente acha que educação é questão de falar palavrão, essas coisas que também faz parte, evidente. Tem muitas crianças, desculpa a expressão, mas desbocado, que fala palavrão até, mas não Uhum. é bem só isso. Palavrão uma falta de educação evidente, mas não é a única coisa. Tem muitas outras coisas que são falta de educação. Que nem Uhum. quando a gente fala de educação, é também a questão do comportamento. Que o comportamento fala muito, só que antes da gente dizer que uma criança é mal educada, a gente tem que ver a realidade da coisa também. Que nem, Sim. não sei se a irmã tem, se ela lida muito com os pais, já viu a realidade de algumas crianças, mas
Mas geralmente é dentro de casa que começam os problemas. Porque vê muitas crianças, às vezes, escuta o pai falar besteira, escuta como é que fala? Vê agressão dentro de casa e a criança acaba crescendo com aquilo. Eu sempre costumo dizer que a criança, ela é o espelho dos pais, ou seja, o comportamento que o pai e que a mãe age, o filho vai seguir igual. Sim, Isso é os uma pais são realidade. reflexos, né? Exatamente, o reflexo. Essa era a palavra que eu queria usar que eu não estava lembrando. Os pais são um reflexo dos filhos. Ou seja, melhor dizendo, os filhos são reflexo dos pais, ao contrário. Só erramos uma palavra aqui, mas é ao contrário. Ou seja, não é só a questão da aparência, os filhos são parecidos com os pais, mas na atitude. É. Ou seja, E se. tudo que eles aprendem é dentro de casa, é de pai e É, mãe. Por se isso que pode ver que tem muitos assim que são revoltados com a vida, que vivem apanhando talvez por consequências, né? exato. Por que será? E se tudo que eles refletem é por causa dos pais mesmo. 90%, O pai, 99% das crianças que a gente vê por aí, que é desses adultos, melhor dizendo, que a gente vê por aí, revoltado, que às vezes comete crime, essas coisas, se a gente for olhar a fundo o passado de cada um, talvez exatamente a educação, o carinho, que às vezes que também faz parte do contexto aqui, talvez isso tenha motivado a levar o que esse adolescente, esse jovem se tornou no futuro. Então, isso a gente também faz parte do contexto da educação. Como eu disse, a gente não pode. a gente não reza muito, né, irmão? A gente costuma rezar muito pelos os que nos antecederam, né, pelo genética, né, familiar, Né, que a gente reza muito, muita gente do grupo de oração reza pelos erros de antes, né? Então isso pode influenciar na vida da pessoa também, né? é, Na vida dos filhos, na vida de uma criança, de um adolescente, é, de porque, qualquer pessoa. como eu disse, a gente não pode pegar, cobrar, né, dos adolescentes, dos jovens, porque eles não receberam educação. Isso aí são coisas que talvez não sejam culpa deles. Logicamente, alguns são culpados porque as más companhias, mais amizade, que todo mundo já deve ter ouvido isso, né? Más companhia, né? Os pais falando. Acho que a irmã já deve ter escutado isso no passado, quando ela era adolescente, assim, também já deve ter escutado isso. Cuidado com as más companhias, cuidado com as más amizades. Ou seja, Sim, e tem pais que, infelizmente, que falam isso, né? Tentam aconselhar, mas não é só as más companhias. Se não tem educação dentro de casa, como é que ele vai lidar, né, com essas coisas? Não vai saber lidar, né? Ele vai e acabar. o que vê também, né, irmão, até o que assiste, até o que vê, às vezes, Exato. também pode influenciar na educação das pessoas, né? É, 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 é muita coisa que pode influenciar. Nossa, porque a gente vê muita coisa assim que é chato de ver. Até, assim, eu como professora, eu vejo. Os alunos, hum, às vezes falam alto, ou eles não estão nem aí na hora do estudo, na hora de fazer as coisas. Vão para a escola, eu acho que é para aprender com o professor, para estudar, para se exatamente. dedicar. Não para ficar com conversinha com o colega do lado, Hum, nem para, se a professora falar, vir ficar falando pelas costas, hum, tanta coisa que acontece assim, né? Acho que isso vem de educação e pai e mãe tem que puxar a orelha assim, hum. porque de vez em quando tem que puxar e tem que falar, tem que corrigir, porque senão não dá, né, irmão? E a questão do comportamento, porque vê, tem muitas crianças Uhum. que assiste qualquer coisa na internet e chega na escola e começa a agir de acordo com aquilo que assiste. Ou seja, que nem eu costumo falar que a questão das novelas. Novelas, tá, hoje em dia, acredito que quase ninguém assiste mais, mas isso aí também influencia bastante. Porque tem certos conteúdos ali que até tem aquelas, como é que fala, aquelas restrições de idade, né, que coloca lá 12 anos, 14. E tem muitas que assistem, Uhum. algumas que até nem se deve. E aí é onde Sim. influencia isso na escola. Que nem a irmã acabou de falar, né, que ela observa essas coisas na escola.
Exatamente, é onde acaba influenciando no quê? No falar, na linguagem, na forma que fala. A gente sabe que adolescente hoje umas linguagens que confesso que eu também usei, mas, mas hoje nem eu entendo a linguagem que eles usam. E aí acaba falando besteira, a gente não sabe se tá o que eles querem dizer, né, a forma de expressão, e já vira aquela bola de neve. Mas por quê? Às vezes o conteúdo que assiste que os pais acham, é conteúdo inocente, não tem perigo, não tem perigo, eles se enganam, esse negócio de não tem perigo. Tem perigo sim. Porque talvez uma coisa que pareça inocente, é aí que mora o perigo. Uhum. Meu irmão, assim também, eu vou contar minha experiência. Eu comecei agora em setembro aqui na escola. Sim. A minha experiência, eu estava como professora, eu estava como substituta. Se Deus quiser, agora eu vou conseguir dar a minha disciplina mesmo, né? A minha matéria. E Simão E a minha pergunta seria experiência não qual? foi muito. Hã? E seria qual? Simão pergunta. Não, a minha experiência não foi muito boa, assim, não. Não, qual a sua, não, qual a sua matéria? Né? Sua matéria é oficial mesmo. A minha é educação física e biologia. Ah, sim. Aí, irmão, não foi uma experiência muito boa, porque os alunos, eles são muito, assim, o que a gente via, né? Até eu, quando eu estudava, quando eu estava ainda no fundamental, no ensino médio, eu via isso também. Uhum. Já tinha naquela época, né, de ter grupinho, sempre um fazendo um melhor amigo, né, do outro, que nem a gente falava, ou tem que ter um melhor amigo, ou sempre estar junto com o outro, até nas aulas de educação física eu via sempre tem uma mais junta com a outra. Eu Exato. sempre fui assim, sabe, na minha, assim, eu nunca fui de fazer grupinho, nem de estar com grupinho, nem Sim. nada dessas coisas, né? Uhum. Mas aqui a minha experiência, falando da minha experiência, eu via muito isso. Eles se juntam muito para conversa, sempre tem um que acha que é o líder, sabe? Uhum. Eles se juntavam assim para falar pelas costas. Teve uma vez que eu fui dar uma aula e eles não gostaram, sabe? Também da aula, e falando assim, nossa, mas ela vai saber explicar depois, não sei o que tem, só falando um monte de coisa assim. Yeah. E essa foi uma experiência que para mim ficou gravada, e assim, vai me servir, porque é o que acontece, né? A realidade. Mas por que será isso? Por causa eu acho que é muito por causa da educação, né? De pai e mãe. Não Exato. querer saber como que foi sua aula, você fez muita bagunça, porque quem é bagunceiro, pai e mãe sabe sim. Quem é bagunceiro, quem faz muita bagunça, não é verdade, irmão? Exato. Quem é da bagunça, se já não respeita em casa, se já não obedece em casa, você sabe. Mas eu não tive só experiência ruim, não, porque também vi muitos alunos bons, muitos alunos carinhosos, que eles pegam um carinho na gente que a gente nem espera, até a gente mesmo, né, irmão? Exato. Eu Não. já tenho 35 anos, que nem eu, por exemplo, estava esperando mesmo para dar o primeiro passo, eu dei, mas foi essas experiências. E o que eu falo para pai e mãe é de educação, que tem que vir de casa, que pai e mãe tem que estar atento, procura saber como tá indo as coisas, né? Porque até, irmão, até o que eles assistem, até de pequenininho, Yeah. sabe? Desenho, assim, você tem que estar muito atento a essa coisa dos seus filhos. Não é deixar ele ficar no celular e ficar lá o tempo inteiro no celular e não perceber, e não estar de ouvido no que eles estão vendo, porque tem Exato. muita coisa que faz mal, sim, né? Exato. Muita coisa que faz mal para a criança e até para a gente, se a gente não prestar atenção no que eles estão escutando. E tomar sempre cuidado, porque isso aí que ela acabou de falar, gente, é importante também para os adultos, que tem muito adulto que acha que tipo, os filhos for dormir e acha que pode assistir qualquer coisa. Aí que é o perigo. Né? Os adultos também podem acabar influenciando, dependendo, vamos supor, eu antigamente, quando eu tinha uns 14 anos, costumava assistir novelas. Como eu disse, eu não tenho filhos. Mas se eu tivesse, talvez eu assistiria uma coisa mais suave, que não, talvez não influenciasse. Que muitos acham que Irmão, não tem problema assistir essas coisas. Né? tem tantos filmes bons, tanto filme de aprendizagem, tem tantos jogos bons Tivemos que eu problema. colocava no meu celular, jogos assim que te ensina até, sabe, jogos
as Hum, linhas do tempo, essas coisas, assim, sabe? Que é jogos assim de ensinamento que tivemos serve problema. para sua vida. Não tem coisa tão ruim, Hum, né? sim. Aí, essas coisas, tem muita coisa, tem muitos filmes bons. É só procurar saber filmes bons, tem novelinhas bons para as crianças, tem muita coisa boa. É só estar atento, né? Joguinho de luta já não é muito bom para uma criança, né? Eu acho que uma criança pequena. Joguinho de luta influencia, leva a pessoa a ser uma espécie de, como é que diz a palavra? Troglodita. Troglodita, para quem Uhum, não sabe o significado da palavra, é uma pessoa violenta. Geralmente a violência vem da onde? De jogos violentos, filmes violentos, novelas com violência. Tudo isso leva a pessoa a ser um troglodita no futuro. Ser desculpa a expressão que eu vou usar, mas ser um animal. Ou seja, ser um uhum, bicho-homem, como a ciência costuma classificar. Vem da onde? Da uhum. educação. Se o pai e a mãe permite o filho fazer isso quando é criança, quando ele cresce, pega a minha idade, quase 30 anos, ou seja, logicamente ele vai ser um violento, ele vai ser um violento e vai acabar para onde? Na cadeia. Infelizmente a cadeia é cheia disso por causa disso. Porque talvez no passado os pais esquentavam a cabeça com o serviço, não davam atenção para os filhos, e infelizmente acaba assim. Que é o que a gente vê, muitos especialistas falam isso, né? Talvez lá atrás, se tivessem dado mais atenção, tivesse deixado o serviço um pouco de lado, talvez se preocupam com o estômago da criança, com o bem-estar da criança, mas esquecem, né? O carinho, a dedicação. Talvez isso pode ajudar bastante no futuro. Isso aí, muitos professores Tem falam que isso. A irmã, eu prestar acredito que atenção. observa isso na reunião de pais, né? Que com certeza os professores devem debater muito isso, né? Que é uma coisa importante. Uhum. Mas isso, muitos professores não aceitaram. Eu fui uma que não aceitei, que não devia, sabe, Uhum. irmão? Ter passado. Mas o que que faz, né? Porque muitas aí entra muita gente em cima, muitas pessoas da escola, mas o Sim, que que eles estão aprendendo? Nada com isso, né? exato. Né? Muitos professores ficaram assim, mas é que não dá, né, para reter muito. Alguns sim, teve alguns que ficaram, sabe? Mas Uhum. isso é muito de muita conversa para ver, porque Como eu muitos disse, vão essa lá. questão da educação também, gente, que né, a gente tem falado aqui, é só a questão dos professores, mas não só isso. Que eu falo, que nem Uhum, quando eu ajudava na igreja, né, eu fiquei durante 19 anos como acólito, eu também tive problemas, que tinha muito, tá, criança mal educada não tinha, mas tinha criança bagunceira. E eu sempre não falava nada, mas porque não, para começar, eu nunca ganhei para isso, né? Eu sempre fazia de voluntário, né, porque é ministério, essas coisas. Então, mas eu uhum. sempre dava com crianças bagunceiras que eu pensava, será que essa criança não tem educação, não? Nossa, não falava palavrão, Então, não falava palavrão, é isso que eu mas falo. o comportamento, Uhum, tipo, a criança sabia que ali não pode fazer gracinha, porque na época o nosso que ele era grosso. Ele não falava ali na missa, uhum, mas depois atrás descascava a laranja. Só que eu, como sempre, por ser criança, então, logicamente, ele não ia chamar a atenção da criança, mas chamar a atenção da gente. Então, procurava segurar, procurava ter atenção, falava, segura os pontos, não faz isso, não faz aquilo, que depois sobra pra gente, sobra mesmo, porque uhum, é a coordenação e o padre, né, em cima da gente. Então era um desafio que eu tinha, por uhum. isso que eu pensava, eu não tenho vocação para ser professor por isso, porque na primeira eu já peço conta no primeiro dia, porque o negócio não é fácil, Eu pensei, irmão. né, Eu porque pensei, mas eu falei assim, a minha experiência eu tenho que enfrentar isso, porque eu vou ter que dar, porque eles precisam da gente estar ali para ensinar mesmo assim.
Só que às vezes eles são bem, nossa, alguns são bem estressantes, viu, irmão? Não, Não é fácil. E por isso que não, e eu não é falo, só isso. Se é, você observar bem, hoje, antigamente, né, os professores ainda podiam até chamar atenção. Hoje essa lei brasileira aí fez uma, desculpa a expressão que eu vou usar, mas cagou em cima, né, das regras, né? Tirou a autoridade do uhum, professor. O professor hoje se levanta a voz, pronto. Já dá cadeia, já dá isso, já dá aquilo. Porque hoje em dia o sim, aluno tem autoridade, né? E aí que perde todo o foco. tem que. Porque se o aluno é mal educado, Hoje em dia, ele não pode irmão, falar nada. hoje em dia, se deixar o pai e a mãe qualquer coisinha assim de reclamação, eles já vão lá na escola ou vão para cima Exato. de qualquer do coordenador, secretário de quem seja lá, e eles não pensam, né? Não pensa no que, não procura saber do filho também. Eu É acho que aí que tem que eu, é saber quando exatamente, chega aí, aí que é o tá tudo problema. certo. Porque Uhum. os professores, que nem eles são chamados de mestre, não é tomando o lugar de Jesus, que muita gente acha que chamar de mestre é tomar o lugar de Jesus. Não é, é ao contrário. É uma Ele é chamado profissão. de mestre por quê? Ele tem autoridade para ensinar. Assim como Jesus tinha autoridade para ensinar seus discípulos, o povo de Deus, os professores têm a mesma autoridade para ensinar o conteúdo que foi proposto no currículo deles, ou seja, matemática, português, educação física, etc, etc. Só que os alunos, hoje em dia, com essa regra que foi colocada, eles parecem que têm mais autoridade que o professor, gente. Na minha época não era assim, o professor tinha autoridade. Você não podia puxar a orelha, como antigamente, né, para minha avó. Mas na prática, eles tinham autoridade. Hoje, com essas regras novas aí, sinceramente, a pessoa tem que ser um João Evangelista da vida, né? Sofrer calado, né? Porque Eu não, vou. não tem Ô, muito. irmão, ó, outra acontece a minha também outra coisa assim de que eu vi também ali agora na escola assim. Eles, os alunos, é que meu irmão falou, eles não têm, eles acham que eles têm autoridade, eles podem falar tudo e tem que ser tudo como eles querem, os alunos, Hum, sabe o que eu tô falando? Porque eu vi assim, eles gostam hoje, porque agora a gente tem que usar um computador, porque como entrou a pandemia, então teve que dar as aulas sim. online, sabe? Pelo computador, então tinha que dar para as pessoas que ficavam em casa e que não podiam ir para a escola. Uhum, Eles vão lá, eles querem, eles sabem mexer no computador, eles ligar os computadores, eles querem passar, sabe? Essas coisas que eu fico assim, eu ficava abismada, assim, mas como isso, né? uhum, Aí a gente que vem novo, a gente é obrigada a ficar aguentando essas coisas que não é comum, não é o que é do professor, é do professor, não tem que estar aluno. E ainda lá eu escutei muita reclamação também dos professores uhum, falando, né, sobre isso, que até entraram lá no WhatsApp da escola, não sei, nas coisas, uma bagunça, sabe, total. E hoje em dia, uhum. os alunos também têm o WhatsApp da escola, tem a internet, né, que se usa na escola, então Uhum. é tudo compartilhado, É, entendeu? é, Eles pesquisam, eles têm celular, todos têm celular, é. quem não tem, eles arrumam, e eles Nossa. fazem a pesquisa ali mesmo na escola. Quando que foi assim? É, Eles têm o celular, eles fazem ali a pesquisa, pesquisando qualquer assim tema que a gente der, até as atividades da aula, não, até aí tudo bem, mas o que é certo é não mexer nas coisas que é do professor, né? é. Não querer passar por cima do professor. Às vezes eles querem sair, não, isso daí já é comum, eles querem sair assim, agora no finalzinho, né? Uhum, Que já estava agora no finalzinho, assim, que a gente já estava fechando, tá quase tudo fechado, né, mano? uhum. Eles não respeitam, eu tive essa experiência, eles não respeitam, eles saíam para a hora que eles queriam, sabe? É. Não escuta. Eu falava, é para estar dentro da sala de aula. Eles saíam, sabe? É tudo Uhum. essas coisas assim É, que é perde uma falta de respeito, né? respeito, É, perde falta de respeito, educação. professor. É. É, é tudo de educação. E essas coisas. Eu cheguei até a chamar uma vez a diretora, a vice-diretora lá, que quando o diretor teve pegou uns dias de licença, Uhum, aí eu tive que chamar, ela foi lá e chamou atenção, mas ela pegou e falou firme também. uhum. Eu falei assim, meu Deus, quando eu vi que ela, o jeito que ela falou comigo, mas aí eles abaixam as orelhinhas. Mas É. isso não tem que ser de professor, não tem que ser de um diretor, tem que ser de pai e de mãe. E pai e mãe Exato. tem que escutar um diretor, a um coordenador, porque os filhos, eu tô vendo a experiência minha, eles não, eles, eles são muito mal educados, eles vêm
Não sei o que eles vêm fazer na escola, porque eles não, alguns não querem estudar só por causa de conversinha, de amizadezinha, e isso não é agradável, tá? Tem certo. E outra coisa também, uns vão falar assim, nossa, o professor ganha muito, não ganha nada. O professor não ganha nada. E é obrigado a ficar aguentando o que aguenta ali de aluno mal educado, alunos que falam pelas costas, que não querem fazer nada. Isso a gente chama atenção. Essas coisas, sabe? E salário, ainda de professor, eu falo que professor merece mais. Merece mais. Se for para ser assim, para educar aluno, o professor tem que ganhar muito mais, muito mais. Porque fora do Brasil, se observar bem, eles ganham bem, né? Como várias pessoas ganham bem nos Estados Unidos, outros países até. Sim, aqui não. Aqui o negócio Aqui não. como diz o Datena, é só no nosso, é só no nosso, aqui é só no nosso. Aqui eu te pago imposto e aqui é só no nosso. Uhum. E no caso de vocês, além da dor de cabeça, né? Porque o outro serviço não é tanto, mas dor de cabeça que vocês aguentam também. Irmão, por isso que eu falo assim, a gente precisa de silêncio, a gente tem que estar bem, a gente tem que estar bem mentalmente, até no nosso psicológico, porque senão não tem como a gente ensinar nem nada, né? Teve, eu falo, e quando eu falo aqui pro meu esposo, pra ele, ou para qualquer pessoa, ele fala assim, mas isso é normal ficar esse barulho, essa gritaria, essas coisas assim. Mas não é normal. Para mim, não é normal. Uma criança, uma pessoa que é educada, sabe que isso não é normal. Não é normal. A gente deve respeitar os outros, a gente deve respeitar o vizinho, deve respeitar o professor na escola. Não é verdade? Uma criança. Uma criança no normal dela é brincar até. Aqui tem muitas crianças aqui perto que costumam brincar, tudo, mas o problema é quando passa do limite. Daí, geralmente, até na igreja mesmo, já vi várias crianças lá dando aqueles, entre aspas, show na missa. Aí os pais já controlam, né? Já levam a criança para fora, para não incomodar mesmo. Isso aí são coisas que os pais já fazem, sabendo, né? Que pode incomodar isso aqui. Então, isso aí são coisas que os pais, atitude que os pais já tomam, né? Agora, quando... Teve uma vez, irmã, uma outra experiência. Teve uma vez na escola, também agora, esse finalzinho agora, do último bimestre. Aí teve uma menina, ela era bagunceirinha. Foi agora no mesmo, acho que agora no finalzinho já, alguns alunos já estavam liberados. Aí teve uma professora, teve uma aluna que ela pegou e estava lá, ela estava indo pro recurso, ela pegou e foi lá na secretaria falando assim, tava todo mundo indo embora, sabe? Ela foi lá na secretaria e falou assim, eu queria, será que eu posso ir embora também? A professora liberou, não tem nada, eu peguei, nós estávamos tudo lá, né? Eu peguei, fui lá perto da professora, falei assim, viu, a aluna lá tá falando que liberaram, né? Que a professora não deu nada, mas foi assim, normal, sabe? Porque nós estávamos todos conversando lá. Ela que queria ir embora, tava todo mundo indo embora, ela queria ir embora também. Aí, eu peguei e fui falar, a professora veio, ela veio que nem um bicho. Nossa. Ela já me falou assim, o que você está falando? Que eu não tenho, que não tem nada para fazer, que eu não te dei nada para fazer, sendo que você está aqui de reforço. Nossa, irmão, mas ela foi na frente dela e a professora atrás falando. Até que ela entrou na sala e depois ela veio falar para nós que ela fez toda a atividade. Ela foi, eu achei muito engraçado. Ela pegou ela na frente e ela pegando e falou assim, ela foi falando assim, como você vem aqui e fala que não tem nada para fazer, que não sei o que tem, que você sendo que você tá de reforço. E ela queria ir embora, irmão, porque ela tava vendo que todo mundo tava embora e essa menina ficou de reforço. Eu nunca tinha visto essa menina na escola quando eu entrei lá, nunca tinha visto ela na escola. Ela foi no finalzinho e essa menina foi ainda lá na secretaria reclamar falar pra professora, falando que a professora não tinha dado nada, não tava dando nada. Você acha? Aí eu até achei, falei assim, nossa, para o irmão ver a falta de educação, a falta de noção, né, desse adolescente que já está quase no finalzinho, que eu dou pro ensino médio, né, do ensino médio. Isso aí já é um público mais complicado. Eu sei porque eu já passei pro ensino médio e já sei a dificuldade que os professores passou já. Na minha época era mais complicado, hoje eu não sei. Sim.
essas coisas é de lógica, né? Essas coisas de pai e mãe tem que ver também. Porque tem que levar o filho para a escola, não tem que faltar de escola, não, porque depois quem leva a consequência é a gente, o professor, são eles mesmos, né? E essa mesma menina, ela deram um celular para ela. Aí foi a coordenadora conversar lá e falou assim, mas o celular que a gente deu? Ela falou assim, ai, ela deu para minha mãe, que eu tive que dar para minha mãe, porque minha mãe deu para minha irmãzinha. Aí eu fiquei sem poder segurar. Sabe, irmão? Foi uma coisa assim. Aí foi uma coisa assim. Assim, Mas sinceramente falando, é complicado, né? Isso que eu sempre falo, a base da educação é a casa, né? Isso que eu sempre costumo dizer, né? Que a família é da família que nasce as vocações, é da família que sai tudo, principalmente a educação, né? Sai do berço da família. Quando se. tem que segurar o filho, segura o seu filho, sim. Tá na missa fazendo, gritando, criando, segura o seu filho, tem que ter, aperta, sei lá, segura o seu filho. Né? Não sempre foi isso de educação, agora é muita coisa eles vêm falar, oxe, Porque, como é que eu eu disse, acho. como eu disse, educação não é só o por favor, o obrigado, que são as famosas palavrinhas mágicas, né? Não é só isso. Uhum, O comportamento também é uma questão de educação. Porque tem lugar que você tem que saber se sim, comportar. Na escola, por exemplo, você tem que saber se comportar porque você está ali para aprender. Só que o para problema, estudar, para aprender. só que o problema é que muitos pais não dão educação e acham que o professor, que o catequista, que qualquer outro tem essa obrigação. Não é obrigação. Nem o padrinho de batismo tem essa obrigação. A obrigação é do pai e Né? da mãe. Nem babá, ninguém. Exato. Isso aí são coisas que vêm do Pai e berço. mãe, pai e mãe, irmão, pai e mãe já estudaram também. Eles têm que saber ensinar o filho. Não vai saber ensinar o filho, ajudar eles na tarefa. Exato. Eles estudaram também, não vai saber, não é verdade? É. Não, não, essa Se o questão, essa professor questão de ajudar em tarefa, daí já é outra história, porque tem pais que infelizmente não estudaram por algum motivo. Isso aí é a coisa básica. Mas aqui, então, não, mas com a, que, exceção, não todos, mas mas alguns. a questão da educação aí já é outra história. Uma questão que isso não precisa de estudo, mas tem que saber passar isso para os filhos para no futuro eles não aprenderem da pior Você maneira, né? sabendo ler, Para eles não, você sabendo ler e escrever, você já está ajudando o seu para filho. eles não aprenderem da pior maneira. Que qual seria a pior maneira? Na base de fugindo da polícia, fazendo isso, fazendo aquilo, perdendo emprego, né? Porque se sua mãe educada vai conseguir emprego como? Não vai conseguir. Se hoje em dia, se fosse uma pessoa que não sabe nem falar fluentemente, não consegue, imagina uma pessoa mal educada, uma pessoa que não sabe pedir por favor, obrigado, essas coisas, vai conseguir, não consegue. É por isso que é importante, né? Aprender desde já, né? Educação, essas coisas, para não ter esse perigo, né? De aprender da pior maneira, né? Perdendo emprego, essas coisas. Por isso que é importante sempre. E é tão bom, né, irmão? Você tem um momento com seu Exato, filho está ali aprendendo com você, você tem parte na educação do seu filho, exato, falando assim da educação escolar, mas de casa, tanto na educação escolar quanto na de casa, exato. na verdade. E é complicado o É, negócio. até até assim como o Brau agora que tem o supletivo, né, que Hum, fala, né, irmão? é. Esses do EJA, esses que fica assim, que eles não terminaram, que ainda querem terminar assim, tem lá, eu dou aula para isso também. Olha só, teve um dia que eu fui dar aula e não tinha ninguém, acho que eles estão na sexta. Na sexta aqui, eles costumam não ir para a escola. Se chove, ninguém vai para a escola. Hum, Se qualquer tempo ruim, qualquer coisa assim, se ficar doente, não vão para a escola. Isso daí tá certo, tem que se cuidar. é. Mas teve uma vez que eu fui dar aula à noite para uma série, elas foram embora. Eu fui para a sala, elas já estavam subindo para ir embora. Porque não tinha ninguém na escola, eu não sei porque não queriam ver minha professora, porque não queriam ter aula, eu não sei. Porque elas pegaram, e já era das mais velhas, Ah, sabe? Das velhonas, assim, que ela foi no supletivo. Pegaram e foram embora. ah, E foram embora ainda, e ainda pegaram e lá falaram.
Que vão embora, não tem problema, pode deixar aí. Falaram para mim, pode deixar aí. Acho que foi o secretário, foi o coordenador, foi o diretor mesmo. Eu falei, pode deixar aí, não tinha ninguém. Mas aqui é tempo de chuva, não vão. Se qualquer coisa, se é para ir para algum lugar, né? Às vezes a mãe vai viajar, quer ir junto com a mãe, não vão. Eu sei porque essas coisas eu via. É, se se tá doente, não vão, tudo bem. Se tem uma dorzinha de cabeça, não vão, tudo É, bem. esse método, Mas é muita coisa. esse método eu conheço como matar a aula, né? Que isso aí muita gente na minha época fazia isso. Eu nunca fiz, mas E eu muita gente sei fazia isso. porque eu também não sei, eu já passei por essas coisas. Que, tipo, Aí não vai na eles escola. aproveitam o intervalo das aulas, né? Tipo, para se Sim. mandar. Se manda e ninguém vê, porque hoje a escola tem câmera de segurança, Uhum. mas pelo menos a daqui eu não sei hoje. Mas na época não tinha, então, Tem tipo, certo. sumia, Hoje tem também. sumia. Na Quem nossa perde época não também. tinha, mas tipo, sumia e quando o professor só Uhum. dava conta que o aluno não estava ali na hora da chamada. Que daí, fulano, cadê? Cadê fulano? Sumiu. Daí ele sacava que É, matou a aula, mas na prática mesmo, cadê? Então eu fazia assim, irmão. Eu via que estava na escola, tem alguns que eu já estava conhecendo, estava na escola, não entrava na aula, ficava com falta. E falava assim, nossa, mas eu estava lá, não sei o quê. Eles têm o costume, sabe, irmão, depois de trocar as aulas, né? alguns descem lá para baixo, porque tem uma parte assim que tem um jardim lá. Eles gostam de se juntar com os outros também para conversar. Eles desciam, sabe o que eu fazia? Eu deixava com falta. Eu falava assim, não tá aqui na sala de aula, tá com falta, vai ficar com falta. Mas E eu não tenho dó, não. Eu não tenho dó, porque se vai para a escola é para aprender. é, Porque nós não estamos ali para fazer para poder. que eu vejo assim. Eu já fiz muito disso. Que eu vejo assim, quando o professor atrasa, que tem professor que atrasa, né? Que esquece da hora, né? Mas vem morar longe, leva 2 dias para chegar na escola, é comum, né? Os alunos ficam sem nada para fazer, né? Não tem um professor, às vezes não tem professor eventual para ficar no lugar, então daí eles ficam moscando no pátio, né? Porque daí pode ficar, né? Que isso aí na nossa época de fazer muito isso. Esse professor atrasava, Irmão, eu cheguei ali também a dar aula para duas salas. E os Nossa, alunos vinham de outra sala, às vezes, meu Deus. para dar, eu tinha que dar aula para duas salas. Ixi, Para duas salas. Porque às vezes só vinha um aluno, não tinha mais aluno. Aí a gente junta, chegou a acontecer isso comigo. E chegou também a acontecer de professor menino, acho que não tinha avisado alguma coisa, e eu ter que dar aula acostumado com né? as professoras. Na segunda série já passei por essa experiência de juntar duas salas, né, com os professores, como às vezes, às vezes tinha pouco conteúdo, ou coisa do tipo assim, juntava, então ficava aquilo, né, mas era raro acontecer isso, né, então, mas são Uhum, fatos que às vezes acontecem, às vezes, né, hoje em dia é muito difícil acontecer, né, mas, uhum. Nossa, é tanta coisa, irmão. né, Mas é tudo de educação. É tudo exato, pai e mãe que tem que ver, tem que acompanhar, assim, seu filho. A gente sabe também, assim, sempre é bom também para o filho levar o filho para fazer alguma atividade, sim, né? De, assim, que nem... nós já tínhamos comentado também, né, irmão? hum, Outra vez, assim, que o filho pode fazer atividades, assim, de que nem fazer um curso, estudar, jogar bola num campinho, quer brincar, tem lugar próprio para brincar, quer passear, vai numa pracinha, pracinha também dá para brincar, mas não assim que eu vejo que também deixar filho na rua brincando, todas essas coisas soltando pipa, tem lugar para criança soltar pipa, todas essas coisas, eu acho que exato, isso é importante também para a criança, né? é, Até para o bem, para a saúde. Criança tem hora para dormir, tem que ter hora para dormir também. Eu acho sim, que tudo isso é disciplina faz bem para todos nós, exato. né? Bem, eu acho que, Ir para a igreja, para missa com a família, né? Todas essas coisas, né, irmão? hum, Buscar a Deus, estar em família, brincar dentro de casa, brinca com seu filho, né? exato, Ajuda o seu filho nos estudos da escola, tem que fazer essas coisas, né? exato, Porque senão não tem, o seu filho sempre vai ser assim, não vai
não vai estar fazendo bem pro outro, né? Exato. Para mãe e pai, às vezes tá normal, como estão acostumadas assim, ver as brincadeiras assim, às vezes brigando com o irmão, né? Faltando respeito com o irmão, até dentro de casa. Então depois eles acham, tem coisa que eles acham que é comum e não é. Que Exato. tem que educar, tem que ensinar. Que tudo isso, só para falar pro pessoal de casa, tudo isso, por incrível que possa parecer, por mais que a gente teve algumas quedas de sinal aqui, mas tudo isso que você pôde acompanhar tem a ver com a educação. Esse que é o primeiro tema, né? Que o próximo programa a gente vai tratar outra coisa. Mas de princípio você já viu, gente, o que é a educação. A importância dela no dia a dia. Porque, afinal de contas, como eu falei no início, que pegou o gancho do início, viu o que eu disse, né? Que no futuro, né? Pode ser que agora não faça diferença, mas no futuro você vai ver a diferença que faz, né? Por favor, um obrigado, um comportamento correto em lugares públicos, ou coisa do tipo. Então é sempre importante. Como eu disse, agora não faz diferença, mas lá na frente é que se vê a diferença que faz. Bem, agora são 9 horas e 54 minutos. Repita, 9h54. Mais alguma coisa? Então, respeitar, né? Assim, respeitar as pessoas. Tem pessoas assim que tem autoridade. Uma criança, um adolescente sabe disso. O pai e mãe é uma autoridade. Um padre é autoridade, né? Um diretor de escola é uma autoridade. Tanta coisa que a gente não tem que estar falando aqui, né? Que a gente já sabe, né, irmão? Exato. Quem educa o seu filho sabe como é. Ele deve ensinar até os avós. Os avós são autoridade, tios são autoridade, assim, que a gente se relaciona. Então, isso é de lógica, né? Eu acho que é de lógica. Quem sabe o que é família, quem vive em família, quem sabe que deve respeitar os que estão do lado, até de vizinhança, né? Até dentro de uma igreja, numa escola, que meu irmão falou assim, tanto os espaços públicos, né? Tanto assim, lugar que a gente vai, a gente está em sociedade, que a gente deve respeitar, a gente deve se pôr no nosso lugar. Então, é isso aí. Isso daí é de lógica, não é só de ficar em cima, batendo numa tecla. Exato. Né? Até papai e mãe sabe que tem que educar e tem que estar com o seu filho. E se faz alguma coisa, já tem que corrigir de alguma maneira. Eu acho que é isso. Tudo isso, se a gente for olhar pela lógica, é educação. Então, educação vem da onde? Do berço. Então, mas, gente, isso praticamente foi um resumo. Se a gente for continuar, o assunto aqui vira o dia, né? Vira o dia, vira a noite. Tem muito assunto. Mas, gente, isso aqui é só um resumo para você que está em casa entender o que é educação. A gente poderia, evidente, nesse programa que vai ter assuntos variados, a gente poderia falar de qualquer outro assunto. Podia falar, sei lá, de culinária, podia falar qualquer coisa. Mas o foco principal aqui foi o primeiro assunto, educação dos filhos. Então, mas esse foi o assunto na qual a gente resolveu tratar para você, né? Talvez não saiba como lidar com seu filho, aqui já está um assunto interessante. Você que não conseguiu acompanhar tudo, pega o reprise nas redes sociais, Facebook, YouTube, aqui mesmo no Instagram. Então, vai estar disponível para você. Agora já vou adiantar para você que está em casa, né? Acompanhar qual que vai ser o tema do próximo programa. Qual vai ser o próximo assunto? Nós vamos falar sobre religião, gente. É um assunto interessante. Por quê? Sabemos que aqui no Brasil a liberdade de expressão é o foco, né? Que é o único país do mundo que tem essa liberdade de você ir e vir. Então a gente vai debater sobre isso. Então, você que tem em casa, né, acompanhando, é o nosso convidado especial no nosso próximo programa, na próxima terça-feira, se Deus quiser, às 9 da manhã. Nós vamos debater sobre as religiões, as demais religiões, as culturas, né? Ou seja, o que realmente, né, o que faz o Brasil ser o que é, né? Esse país livre. Então a gente vai debater sobre esse assunto no próximo programa. E você que está em casa é meu convidado especial. Logicamente, como eu sempre falo aqui, se tiver algum especialista, teólogo ou coisa do tipo que queira participar conosco, basta você vir aqui, participe conosco, que é sempre bom. Esse programa é aberto para todos
das pessoas. E você também, lógico, pode participar nos comentários abaixo, pode deixar sua sugestão de pauta do nosso programa, enfim, só comentar aqui ou mande para nós no privado, né? Aqui no Instagram, do Instagram da irmã, no meu, não tem problema. Pode passar para nós. Agora são quase 10 horas da manhã. Eu me despeço de você que está em casa, me despeço da irmã, dos que passaram por aqui, né? Que foram bastante gente, graças a Deus. Enfim, espero que você tenha aproveitado o assunto, né? A gente falamos o assunto de acordo para você que está em casa, de uma forma clara. Se quiser acrescentar alguma coisa mais, né, irmão? Exato. Também a gente depois debate mais. Exato. Então, gente, esse foi o programa Bate-Papo, a nossa estreia, a sua revista eletrônica. Não é fantástico, não é Domingo Espetacular. É o Bate-Papo, o mais novo programa do canal dos melhores vídeos. Mas tudo isso só existe graças a você que está em casa, você que assiste, você que se inscreve no canal, você que faz tudo isso acontecer. Meu, muito obrigado de coração. Então, a gente se encontra. O nosso próximo programa é na próxima terça-feira, às 9 da manhã. E amanhã, né, só para a gente fechar aqui o nosso programa de hoje, amanhã, às 9 da manhã, estreia o programa Momento Criança. Já está pronto, já está bonitinho lá, gente. Primeiro programa. E ao vivo, não, o Momento Criança é gravado, né, mas ao vivo, às 9 da manhã também, né, ao mesmo tempo que vai entrar o Momento Criança, ao mesmo tempo vamos ter o Santo Terço, quarta-feira mariana, Nossa Senhora por Excelência. Então, você é convidado a acompanhar os dois programas. Qual você vai querer acompanhar, não sei. O Momento Criança está 10 e vamos também ter o Santo Terço, que vai ser ao vivo aqui pelo Instagram. No Facebook e nas outras redes sociais, vai ser o Momento Criança e você vai acompanhar com exclusividade aqui mesmo nosso Santo Terço. Então, agora são 10 horas da manhã, horário de Brasília, 9 horas, horário local. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e salve Maria! Você que está acompanhando essa transmissão, já acessou o canal dos melhores vídeos do YouTube? Se não acessou, não perca tempo. Os melhores vídeos do YouTube você só encontra aqui terços, rosário, Rosário da Misericórdia, Rosário 2.0, Rosário do Pai Nosso, além de orações como oração dos 40 Pai Nossos, oração das 50 Ave Marias, 50 Salve Rainhas, além de vídeos variados, algumas transmissões que eu fiz antes da pandemia, algumas dentro da pandemia seguindo os protocolos de segurança, além de vídeos como Seu Madruga dublando Alívio, de Jessé Aguiar, participação especial de DJ Bruninho, Funk das Gagas de Ilhéus, além de outros vídeos bons, de qualidade, que até seu cachorro, seu gato, seu periquito pode acompanhar. Acabou essa transmissão que você está acompanhando, vá ao Google e digite www.youtube.com/canal dos melhores vídeos. Está aqui na sua tela, basta você digitar isto e vai ser direcionado até o nosso canal no YouTube. Chegando lá, se inscreva, ative o sininho das notificações e fique atento aos novos vídeos, às novas transmissões que fazemos. Também você é convidado a compartilhar os nossos vídeos, o nosso canal nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam se inscrever, que mais pessoas possam se juntar a nós. Ou seja, você vai estar evangelizando quando você faz isso. Então, convide mais um para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. O canal dos melhores vídeos também está nas redes sociais. No Instagram é @JacksonMariaOficial. E no Facebook a nossa página é Canal dos Melhores Vídeos. Transmissões, fotos, vídeos, você encontra com exclusividade nas nossas redes sociais. Está aqui na sua tela também as nossas redes sociais. Basta você que tem Facebook, você que tem Instagram, seguir a gente nas redes sociais. Você seguindo, compartilhando nosso conteúdo, você está sendo um evangelizador. Não somente eu, não somente as pessoas do canal, mas você também estará sendo. Então, ajude a gente nessa evangelização, compartilhe nossos conteúdos, se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais e vamos!